Sábado, o mandamento esquecido e o Novo Testamento. Primeira parte, fase 3. Olá, seja você bem-vindo ao nosso canal de estudos da Bíblia. Sou Lucila Saraiva, sou adventista do sétimo dia. Vamos aqui continuar com o estudo do sábado, só que agora dentro do Novo Testamento tivemos a primeira fase do estudo que tratou a respeito da origem do sábado. A segunda fase, a qual foi só dentro do Velho Testamento, apresentou ali pessoas que foram levantadas por Deus depois de Moisés para defender a observância do sábado, combatendo o desprezo dado ao mandamento, nos tempos antigos. E se você não viu então a primeira fase, a segunda, procure no YouTube por Lucila Saraiva, acompanhe, compartilhe e procure uma igreja adventista do sétimo dia mais próximo da sua casa e peça estudos bíblicos. Nessa terceira fase, veremos informações aí do sábado, e sua importância, mas só dentro do Novo Testamento. Deixando aqui sempre claro, que o sábado como mandamento não tem como papel salvar, nenhum mandamento tem como papel salvar, sempre bom deixar isso claro. Já foi comentado a respeito disso na primeira fase, na segunda, e não podemos esquecer, desse fato. Então, antes de seguir com o estudo, convido você a orar comigo. Oremos. Maravilhoso Deus, honras e glórias sejam dadas ao teu nome. Obrigada pela tua bondade e misericórdia. Obrigada porque o Senhor nos deixou o sábado como um documento no tempo, revelando a nossa origem. Aqui tua palavra será aberta. Convido teu santo e bom Espírito a se fazer presente. Que o mesmo seja com essa pessoa que acompanha, compartilha, abre-lhes o entendimento, ilumine sua mente, para que entenda a mensagem que é apresentada. Te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Vamos então para o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. Vamos para Mateus capítulo 12. Existe um outro texto, antes do capítulo 12, que poderia ser usado, para falar a respeito do sábado, mas eu vou deixar passar esse, porque muitos com certeza não entenderiam. E vamos então para uma passagem que está muito mais clara, Vamos aqui para Mateus 12, a partir do versículo 1 até o 8, e tem um pequeno título aqui que diz: Jesus é o Senhor do sábado. E o versículo 1 diz: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Verso 2. Os fariseus, alguns líderes ali religiosos, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado, fazem o que não é permitido fazer no dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a eles nem aos que com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Verso 5. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Verso 7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, e não sacrifício, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Na cabeça dos líderes religiosos, os discípulos tinham que esperar o sábado passar para poder aliviar a fome, para poder comer, para poder comer. E Jesus então mostrou ali que não era bem dessa forma, que isso não estava de acordo com o querer de Deus. Então você vê que os líderes, os fariseus, não foram chamar a atenção dos discípulos, mas sim de Jesus. Jesus estava como mestre, os discípulos estavam seguindo a ele, e eles foram chamar a atenção de Jesus. E o texto não diz que Jesus comeu. Jesus com certeza consentiu que os discípulos entrassem ali para comer as espigas, para aliviar a fome. E ele viu a situação não como uma transgressão ao sábado,
mas com uma necessidade ali momentânea, e ele usou de misericórdia, né? Os discípulos não estavam colhendo para levar, né, para o dia seguinte, para vender, mas para aliviar a fome ali, a qual eles estavam sentindo naquele momento. Jesus consentiu como um ato de misericórdia, né? Um ato de misericórdia. E se fosse os líderes, né, religiosos, que no dia de sábado estivessem passando por ali, estivessem com fome, será que eles não iriam ali entrar e comer as espigas? Será? Então Jesus, né, sabia que eles no sábado faziam coisas piores. E os líderes religiosos no sábado faziam coisas piores. Eles sim eram transgressores do mandamento. Por quê? Porque colocavam o dia acima de Deus, né? Idolatrando ali o dia e desonrando a Deus. Esses perderam o foco, né, da adoração. Tornando-se impiedosos, transformaram o sábado num dia do não pode e passaram a avaliar as diferentes situações com a mesma visão. Né? A situação dos outros. Porque eles se achavam no direito, né, de transgredir o mandamento. Agiam ali para com os desafortunados de forma impiedosa. Agiam com os desafortunados, né, para com os desafortunados de forma impiedosa. Fazer acepção de pessoas. Não distinguir, né, rotina de emergência. Então Jesus estava ali para resgatar a essência do sábado, para mostrar a eles que o sábado não era dia de sofrimento, mas que ele, como quem estavam à frente, né, da obra, eles tinham que mostrar para as pessoas que o sábado era um dia de bênção, que era permitido, era lícito fazer o bem, permitido fazer o bem. Jesus estava ali para mostrar aos líderes religiosos que eles que não era, né, daquela forma que funcionava. E diante deles, né, Jesus deixou ali claro que ele era Senhor do sábado e continua sendo. Então, como Senhor do sábado, né, Jesus tinha toda a autoridade, tinha autoridade sobre todas as situações. Então você viu aí, né, Jesus sendo perseguido, acusado de transgressão ao mandamento. Em nenhum momento Jesus transgrediu o sábado, né? Mas quem estava ali errado na sua forma de ver eram os fariseus, os acusadores de Jesus. E não para por aí, né? No verso 9, veja o que diz no verso 9. O título aqui é O Homem da Mão Ressequida, e o verso 9 diz: tendo Jesus partido dali de onde? Da seara, né, da seara onde ele estava ali com os discípulos que colheram espigas. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Os fariseus não suportavam, né, a presença de Jesus. Por quê? Porque o bem que Jesus fazia, eles consideravam mal. Eles guardavam ali o sábado de forma errônea, totalmente contrário, né, ao que Deus deixou. E vendo que Jesus estava ali agindo totalmente contrário ao que eles estavam fazendo, eles começaram a perseguir Jesus. Então quem estava errado ali não era Jesus, mas eram os líderes religiosos. Jesus não transgrediu o sábado, né? E ele diz: é lícito curar no sábado, ou seja, é permitido fazer o bem no sábado, é permitido aliviar a fome, é permitido cuidar das pessoas, né? E talvez ali ele estivesse querendo gerar uma discussão com Jesus, à espera que ele cometesse algum erro no falar. Mas Jesus, ele conhecendo, né, a má intenção de seus corações, respondeu fazendo uma outra pergunta, né? Aqui vou deixar então para continuar com o texto, né, com os comentários na próxima parte, né? O tempo de gravação aqui é muito limitado. Vou então fechar com o estudo. Na próxima parte nós vamos dar continuidade então ao texto aí de Mateus 12,
que traz Jesus como Senhor do sábado. Nesse momento convido você a orar comigo. Oremos. Santo Deus, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Obrigada por mais um estudo aqui realizado. Seja com todos aqueles que acompanham. Em nome de Cristo Jesus que eu te peço. Amém. Sábado, o mandamento esquecido e o Novo Testamento.